O apóstolo Paulo, dentre os apóstolos que foram chamados por Deus, certamente para a obra missionária, para a obra da pregação do Evangelho, foi o apóstolo mais bem preparado dentre todos aqueles que o Espírito Santo chamou. O apóstolo Paulo, ele era hebreu, ele era cidadão romano e ele era grego. Ele era o homem mais bem preparado culturalmente falando, tecnicamente falando, linguisticamente falando, e era um homem que conhecia a Torá, o Antigo Testamento, como nenhum outro. Era o homem mais bem preparado para pregar o Evangelho quando Deus o salvou no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos. Mas mesmo sendo o homem mais bem preparado, até chegar este momento do Espírito Santo separar ele para a obra que ele tinha na vida do apóstolo Paulo, foram-se 14 anos. Aquele homem extremamente preparado levou mais 14 anos até atingir o seu alvo, até chegar o momento do Espírito Santo chamar ele para a obra que Deus tinha na vida do apóstolo Paulo. Isso nos mostra, irmãos, aqueles que sentem um chamado de Deus na sua vida, o ardor missionário no seu coração, que o tempo de preparação até chegar o momento do Espírito Santo dizer: separai-me agora. O tempo de preparação é o mais importante. Nós temos exemplos na igreja como o missionário Marcelo, que está na Espanha, missionário Paulo Henrique, que já esteve na Índia, Itália e agora está em Portugal. O exemplo do próprio missionário André e a irmã Claudineia, que agora estão indo para Barbacena, mas já estiveram em Minas, até chegarem na Espanha. O tempo de preparação é fundamental. E eu quero falar para os irmãos nesta noite a importância, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. É extremamente importante o tempo de preparação do teu chamado. Se você sente um chamado de Deus para a obra missionária, se você sente um chamado de Deus para pregar o Evangelho, se você sente o Espírito Santo de Deus te impulsionando a esta obra, o teu tempo de preparação ele será fundamental. E nós aqui na igreja, irmãos, nós temos todo o ambiente necessário para a preparação de cada um dos irmãos cumprirem e atingirem o seu chamado. Nós temos um campo aonde você pode se preparar no GFC, aonde você pode se preparar nas congregações, aonde você pode se preparar na escola dominical, aonde você pode se preparar através de Semipa, concurso missionário, concurso de teologia. O próprio GFC, irmãos, os cultos na casa, é um ambiente propício para você aprender a ensinar a palavra de Deus, falar a respeito da palavra de Deus. Eu comentei ainda essa semana com o pastor Júlio, no período em que eu estive na Jocum, eu conheci missionários que estavam se apresentando lá, que não tinha condições nenhuma de ensinar em uma sala de escola dominical. Sem condições nenhuma. Se você quer ter um ministério profícuo, se você quer ter e alcançar o tempo e o período do Espírito Santo chegar, apartai-me para a obra que eu os tenho chamado. Se prepare na obra de Deus, se prepare naquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. Este final de semana, todos que vieram agora do retiro espiritual, os irmãos foram preparados por Deus nesse tempo pequeno, mas intenso, para direcionar algo na vida dos irmãos. Não deixe que isso morra. Continue se preparando no GFC, continue se preparando nas congregações, aprenda a ensinar na escola dominical, aprenda a pregar,
aprenda a evangelizar, aprenda a discipular, porque quando chegar o tempo do Espírito Santo dizer, apartai-me para a obra que eu tenho chamado, você com certeza estará preparado, para que o nome do Senhor seja glorificado, e você alcance o alvo, e Deus possa fazer uma obra extraordinária, através da tua vida. Levante comigo, por favor. Eu quero orar com toda a igreja agora. Orar por aqueles que precisam ser preparados para a obra. Orar por aqueles que têm um chamado e necessitam alcançar o alvo e chegar o tempo, o período em que o Espírito vai dizer, apartai-me para a obra. Apartai-me para a obra. Esta é uma palavra de conscientização, de que o tempo para a tua vida agora é preparação. Prepare-se para o teu chamado, prepare-se para a tua obra, emprenhe-se em tudo aquilo que Deus colocar na tua mão para fazer. Eu creio que Deus tem um novo tempo para nós em Águas Claras. Um tempo em que o Espírito de Deus vai começar a preparar um exército, a preparar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de graça, para que quando chegar o tempo, o Espírito vai dizer ao pastor Júlio, ao ministério, a toda a igreja, apartai-me para a obra que eu os tenho chamado. Quantos creem comigo, levante a sua mão agora. E comece a orar junto comigo. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite nós queremos orar a Ti, Senhor, pela necessidade de cada um de nós nos prepararmos para a obra. Senhor, aqueles que têm um chamado, para liderar, ó Deus, para pregar o Evangelho, Senhor, para chegar a outras nações, eu te peço que aqui a partir de Jerusalém o Teu Espírito comece a trabalhar no meio da Tua igreja. Espírito de Deus, eu te peço, dá-nos estrutura como igreja organizacional, para que a igreja, Senhor, organismo, ela tenha condições, ó Deus, de cada um receber o tempo do Teu Espírito, dizer, apartai-me para a obra, apartai-me para a obra, apartai-me para a obra, Senhor. Eu profetizo nesta noite sobre a Tua igreja, Senhor, um novo tempo, onde haverá uma multidão de preparados, uma multidão de selecionados do Teu Espírito, Senhor, para que alcancemos, Senhor, outras cidades, outros estados, outras nações, e o Teu nome seja glorificado através de nós. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.